As aventuras do Dogman são sempre cheias de ação, além de um humor extremamente maluco e criativo. Mas você sabia que várias tragédias já aconteceram durante essa saga, tanto no filme quanto nos livros? E uma delas, infelizmente, é algo que também rola muito na vida real. Estamos falando de quando Pete, que era o maior inimigo do Dogman na época, abandonou o seu próprio filho na rua. Bom, para começo de conversa, ele ainda não considerava o Leo como seu filho, mas o pequeno clone já o considerava como seu pai. E nunca fez nada de errado. As únicas coisas que Leo fez foi ser um gatinho bem amável, que só queria viver com seu pai. Só que o Pete é extremamente traumatizado e se sabotava por ter medo de relacionamentos. Ele tomou a decisão cruel de abandonar o gatinho na rua em uma caixa. Leo ficou exposto a inúmeros perigos e poderia ter sido atacado ou sequestrado por pessoas ruins. Mas o Pete nunca nem pensou nisso. Felizmente, quem encontrou o gatinho foi o Dogman. E assim nasceu uma bela amizade entre cão e gato. Mas isso não deixa a situação menos pesada. E se você achou que esse momento foi terrível, é porque não imagina o que está por vir nesse vídeo. Já vai pegando sua pipoca e sentando no sofá. Tá começando mais um Teen Videos. Abandonar o filho não foi o único ato terrível cometido pelo Pete. Afinal, estamos falando daquele que era conhecido como o gato mais maligno do mundo. Ele já foi o maior vilão de toda a OK City. E uma de suas maiores crueldades, com certeza, foi a que deu início à história do Dogman. Isso porque foi o Pete quem implantou a bomba responsável por explodir o oficial Knight e seu cãozinho Greg. O objetivo do Pete era literalmente tirar a vida de um policial honesto e de um cachorrinho, só porque eles trabalham muito bem em equipe e eram grandes ameaças para os seus planos malignos. Tudo bem que os dois sobreviveram no final das contas, mas esse com certeza não era o plano dele. E mesmo que o oficial Knight e o Greg tenham de certo modo sobrevivido, eles nunca mais vão ter suas vidas antigas de volta. Isso porque a senhorita enfermeira precisou fazer uma cirurgia bizarra para fundir seus corpos e transformá-los no Dogman, o que definitivamente é outra tragédia. Sério, esse mesmo conceito poderia ser usado em um filme de terror, e não seria necessário mudar nada para ficar mais sombrio. Colocar a cabeça de um cachorro no corpo de um homem é muito sinistro, sem contar que isso mudou a vida dos Knight e do Greg para sempre, já que eles se tornaram um só e não tem como desfazer isso. Ainda mais porque a gente nem tem certeza se o Dogman é a fusão da mente dos dois ou se quem controla o corpo é o Greg, enquanto o oficial Knight de fato faleceu. Afinal, só o cérebro do cachorro permaneceu no corpo e sua personalidade é mesmo a de um animal. Uma arte conceitual do filme até mostra que a cabeça do Knight de fato foi arrancada durante a cirurgia, mas vamos considerar que o Dogman é tanto o Knight quanto o Greg, para não deixar tudo isso ainda mais trágico. Existe outra tragédia na vida do Dogman que também ocorreu por conta da explosão que o transformou nessa fusão de cão e homem. O oficial Knight tinha uma namorada antes desse acontecimento, e eles eram muito felizes juntos, só que ela não aceitou bem quando descobriu que o seu amado virou o Dogman, e por isso colocou a casa à venda e o abandonou sem dizer nada. Isso o deixou muito triste e solitário. Quando paramos para pensar, ele é um herói extremamente trágico. Nesse ponto, a gente já sabe como Pete causou muito mal durante sua carreira como super vilão. Só que a sua própria vida também foi cheia de tragédias, e foram esses acontecimentos que o levaram a se tornar um criminoso amargurado e sem fé na humanidade. Uma delas foi quando Crude, o seu pai, o abandonou. Pete teve que ficar sozinho com sua mãe doente. Sem a renda do pai, os dois foram obrigados a se mudar para um abrigo pequeno. Por isso, a situação da mãe do Pete foi só piorando. O Crude já não era um bom pai, porque ele maltratava o Pete, mas essa foi sua maior maldade, e nem temos ideia do motivo dele ter feito algo nesse nível. Isso se houver mesmo um motivo. Mas e aí? Você acha legal que o mundo do Dogman também tenha seu lado mais pesado? Se sim, comenta aqui embaixo, #triste. Uma lista sobre coisas terríveis que aconteceram em Dogman não poderia ignorar a marca de uma tragédia que tá marcada no corpo de Pete: o seu rabo sem ponta. O motivo é um grande mistério, mas a gente sabe que não é de nascença, porque ele tem um rabo normal, e os livros até mostram um flashback em que ele tá com a cauda enfaixada. Pode ter sido um acidente, ou até mesmo mais uma crueldade do Crude. Afinal, sabemos bem que ele era um pai abusivo, e o próprio já disse que sabe como o rabo do Pete ficou dessa forma. Mas o acontecimento mais terrível da vida do Pete rolou só depois do seu pai ir embora. Estamos falando de quando a sua mãe, a Grace, sucumbiu a
uma doença e faleceu. Como o gatinho era uma criança e já tinha sido abandonado pelo pai, ele se tornou órfão. Foi a partir desse momento que o Pete se tornou um vilão, já que ele aprendeu a não confiar em ninguém e passou a odiar todas as pessoas. Embora não esteja confirmado, é possível que essa tragédia também tenha sido culpa do Crude. Como Pete e sua mãe precisaram viver em um abrigo por não terem a ajuda financeira dele, Grace provavelmente também não conseguiu pagar sozinha o custo do tratamento para sua doença. Além de que o impacto emocional de ter sido abandonada pelo próprio marido em um momento tão delicado pode ter piorado seu estado. E ainda assim, esses não são os únicos acontecimentos ruins causados pelo Crude. Ele aprontou mais uma vez anos depois, quando se reencontrou com o Pete já crescido. Além de continuar tratando seu filho da pior forma possível, demonstrando que não se arrependeu de nada, Crude foi lá e assaltou a casa do Pete na maior cara de pau. Afinal, o Pete tem várias tecnologias bem incríveis e que valem uma grana preta. Pois é, o Crude pensa bem mais no dinheiro do que no bem-estar do seu filho. Ele é a representação perfeita de um pai tóxico. Depois disso, nos livros, o Crude foi preso e fez outra crueldade com sua família só para escapar da prisão. Pete e seu filho foram visitá-lo para conversar com ele, mas ele enxergou isso só como uma oportunidade e fez com que os dois desmaiassem por causa de um sonífero que ele tinha produzido na prisão. Depois ele se disfarçou de Pete e foi embora, deixando o próprio filho preso em seu lugar. E como se tudo já não fosse terrível por si só, ele ainda levou o Leo só pra largá-lo em uma lata de lixo. Algo que também é bem trágico nesse universo é a história de vida do Flip, o peixinho do chefe que se tornou um grande vilão e é o antagonista principal do filme da DreamWorks. O peixe devia ter vivido uma vida comum, mas um acidente fez com que ele ingerisse um produto que aumenta a sua inteligência, em troca de deixá-lo meio louco. Por isso ele acabou se transformando em um peixe maluco com poderes psíquicos. Só que se a gente parar pra pensar, isso não é culpa dele. Mesmo assim, o seu destino acabou sendo morrer depois de ter tentado possuir o corpo do chefe, algo que não teria acontecido se alguém tivesse conseguido curá-lo. Felizmente, ele voltou à vida como um ciborgue. Tá, que ele continuou sendo um vilão, mas logo foi derrotado. Nos livros, ele até se torna um aliado depois disso. Precisamos torcer para que o mesmo ocorra no próximo filme da franquia. E se você adora saber mais sobre Dogman e várias outras animações bacanas, que tal se inscrever no canal? Assim sempre vai receber vídeos diários falando desses assuntos. Mesmo sendo um dos personagens mais engraçados e bacanas de Dogman, nem o Big Jim escapa de passar por situações nada legais. A diferença é que, por ser muito ingênuo, ele nem percebe. Quando ele e Pete eram colegas de cela na prisão de gatos, Big Jim considerava Pete como um grande amigo. Só que ele nunca considerou o mesmo e só o enganava para conseguir fugir da prisão. Como quando Pete foi chamá-lo para brincar na gangorra, só pro peso do Big Jim arremessá-lo para fora da prisão. E olha que os livros já mostraram que eles se conhecem desde pequenos, porque durante sua infância o Big Jim, que na época se chamava Little Jim, morava no mesmo abrigo que o Pete por também ser órfão. Imagina ser usado pelo amigo por tantos anos. Pior é que depois do Pete se aposentar da vilania, Big Jim entrou em um relacionamento tóxico parecido com o Crude, que virou seu novo colega de cela. Crude já fingiu ser outra pessoa para convencer o Big Jim a ajudá-lo a escapar da prisão e roubar um spray da vida, algo que ele nunca faria por maldade, já que Big Jim se considera um super-herói. O pior é que o Big Jim uma vez já foi usado como cobaia para uma invenção do pai do Pete, chamada Cérebro Motor, que o transformou temporariamente em um monstro chamado Snug. Ele poderia ter virado purê nessa brincadeira. No filme, uma frase que parece ser só uma piada mostra outra coisa terrível que rola nesse mundo: a corrupção. Claro, a gente sabe que a prefeita é na realidade uma criminosa, só que percebemos o nível disso quando o chefe fala que a segurança da prisão dos gatos não é boa. Então a prefeita fica brava e pergunta se o chefe tá dizendo que o irmão dela não é um bom diretor. Ou seja, ela colocou o próprio irmão para ser o diretor da prisão dos gatos, sendo que contratar membros da própria família para assumir cargos públicos é considerado um crime. O triste é que isso também acontece muito na vida real. O Dogman é um cachorro, por isso gosta muito de brincar com bolas, só que no livro Por Quem as Bolas Rolam, ele se distrai com uma
e acaba deixando um bandido escapar. Isso dá um início a outro acontecimento bem ruim em sua vida. Por conta desse incidente, ele passa por um processo que faz ele adquirir um medo tremendo de bolas, para assim ele nunca mais ficar se distraindo durante os combates. Isso já é uma forma bem cruel de lidar com esse problema, mas a situação piora quando o Dr. Escória descobre essa nova fobia do Dogman e decide criar robôs com forma de bolas para lutar contra o policial canino. Imagina ter que lutar contra o seu maior pesadelo. Outra vez que o Dogman passou por maus bocados nos livros foi em Mamãe dos Ventos Uivantes, quando ele se feriu enquanto bebia água de uma privada. Por causa dos machucados, o cão policial foi obrigado a usar um cone da vergonha, como um cachorro ferido comum. Se isso já não fosse ruim o bastante, ele ainda precisa lidar com as piadas maldosas dos seus colegas da polícia, que o deixam bem abalado. Pois é, nem o Dogman pode escapar do bullying. E isso é triste demais. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!